Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ficamos de pé. Hoje, culto dos homens de honra. Gostaria de pedir aos irmãos que estão lá de fora, por favor, entrassem, que já começou o culto. Amém. Culto de adoração, de exaltação ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Ricardo se encontra. Aleluia. Grande é o Senhor, poderoso, fiel, magnífico. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos esperando nosso irmão Ricardo, que vai fazer a leitura da palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de chamar o irmão Marconi para fazer a leitura da palavra do Senhor. A leitura não, fazer a oração. Desculpa, vem cá, nosso irmão Marconi. Troquei aqui. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha, Senhor, nesta noite. Venha receber nosso culto em adoração. Que sejam suaves as tuas narinas, Senhor. Que tenha todos corretos hoje, em nome de Jesus. Quem está em casa também, que venha orar conosco para o dia de hoje. Abençoa nosso culto, nos abençoa. E nos dá uma noite de descanso para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Agora vamos fazer a leitura da palavra com o nosso pastor Marcos, em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias, para que nós possamos fazer a leitura. Na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, a partir do versículo 13. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Eu vou pedir também que a igreja compartilhe também. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja vai ler os versos pares. Amém, igreja? Todos abriram? Vamos lá. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Eu vou só pedir aos irmãos, eu vou ler agora o verso 17, eu vou pedir que toda a igreja não tenha vergonha não, irmão, pode falar bem alto, né? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, né? Nós já lemos o verso 13, 14, 15, o 16, vamos ler agora o versículo 17. Amém? Diz a palavra do Senhor. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
que por meio dele tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pois foste resgatado não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu vou convidar toda a igreja para que possamos repetir o versículo 22. Vamos lá? Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, irmão. Amai-vos uns aos outros ardentemente. Essa é a palavra que foi nos evangelizada pelo Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, irmão. Amém. Vamos ouvir agora a primeira participação dos homens de honra, em nome de Jesus. Os homens de honra. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Amém. Oi. Ok, som. Graça e a paz, amém? Vamos ficar de pé para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Oi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, né, irmão? Podermos estar louvando, adorando ao Senhor na casa dele mais uma vez. Privilégio que o Senhor tem nos concedido, não é isso? Então eu convido a igreja, aqueles que puderem, levantar o seu louvor, né, ao Senhor, porque eu acredito que é para isso que nós estamos na casa dele. Amém? Perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque estou bem certo de que nem morte
coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada poderá nos separar, mas nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem me separará? Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada poderá nos separar, mas nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus. Só a igreja, Cristo. nada. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma. A igreja, eu queria ouvir a igreja. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Mais uma vez. Eu vou lançar A minha rede ao mar. pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. E alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mais uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda a noite sem parar. E então Jesus,
levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. E o mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. E eu quero ao mar. Eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede ao mar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero ao mar. Eu tenho vida de adorador, e Ele pede ao mar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Só a igreja. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Aleluia! Eu tenho vida de adorador, e Ele pede alma. Todo mundo! Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. E eu quero ao mar. Eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede ao mar. Aleluia! Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus. Aleluia. É só confiar. Quando Ele fiz da sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor irá do céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, É porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. quando Ele estende as suas mãos, É a hora de vencer.
chorando, louve. precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo um caminho, quebrando as correntes, Tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar, e ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. pega a sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito Louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. aleluia. Eu tenho convicção, certeza, a certeza de que eu estou aqui é que o Senhor está recebendo esse louvor. Aleluia. Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê? Para o seu louvor, Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus, maior. Não há. não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus, não há Deus, não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. aleluia. Bem, nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor.
Irmãos, antes de nós descermos, eu queria ressaltar algo que o Senhor tem feito de uma forma tremenda. Você já observou quantos homens tem aqui? Olha o que Deus tem feito. Em meio a isso tudo que nós estamos passando, olha a quantidade de homens. Fico feliz com a presença de muitos. Não vou citar nomes, porque eu seria injusto com aqueles que não falar. Mas assim, em especial, que eu tenho certeza que todos eles são especiais. Mas em especial, eu chamo carinhosamente de pai. Meu irmão e querido Ivan está participando hoje conosco aqui mais uma vez. E o Senhor tem trabalhado na vida dele. Aleluia. Nós estamos muito felizes porque você está aqui conosco, viu, amado? Deus abençoe. Bença, Pai. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor, porque Ele é grande. Não há Deus maior. Ele disse, eu sou. Não há outro. Só existe Ele. Amém? Neste momento, irmão, nós vamos orar, fazer uma oração pelas pessoas que estão enfermas, também pelas nossas autoridades, né? Para que Deus o ajude, que eles possam tomar uma direção, buscando a Deus na direção, no caminho que Deus quer. Amém? Eu gosto de chamar a irmã Elisama para fazer... Elisama não, né? A irmã Zefinha vai fazer essa oração, apresentando os enfermos. Tem alguns irmãos que estão enfermos, né? Deus possa dar vitória, restaurar, para que esteja na sua casa louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. Eu salvo os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. A tua fé tem valor. Amém? Creia na tua oração. Amém? Vamos orar pelos enfermos, em especial meu sogro, o pai do pastor Marcos, está hospitalizado e precisa das orações. Amém? Nossa irmã Marta também precisa de orações e várias pessoas. Amém? Quem tem oração especial aqui? Amém? Aleluia. Eita glória. Vamos colocar em prática agora a sua fé. Senhor Deus e Pai que está no céu, glorificado seja o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua presença, num Deus todo-poderoso, que tudo pode, aleluia, porque nós cremos, Senhor, nesse Deus maravilhoso. Tu és os médicos dos médicos, e em nome de Jesus nós pedimos a tua misericórdia sobre os enfermos, quaisquer enfermidades, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, diante desse povo que crê no teu poder, Senhor. E em nome de Jesus, toda enfermidade seja agora eliminada, seja qualquer for, aleluia, aonde estiver, nós repreendemos no nome do Todo-Poderoso, aleluia. Vai curando, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E visita, Pai, aquele leito onde se encontra o nosso irmão Francisco Lopes Ramos, que se converteu e faz andar como na aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus, toma nas tuas mãos aquela alma que não queria nem vir falar em crente. E hoje está louvando a Deus, mesmo enfermo, ele está louvando ao Senhor. É um milagre de Deus. Deus faz assim. Creia na tua oração. Em nome de Jesus, receba a vitória. Assim seja e amém. Amém. Deus possa abençoar a todos. Neste momento, eu queria conhecer os irmãos que estão conosco, nos visitando pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou já a terceira vez. Gostaria de conhecer os irmãos que estão nos visitando, nos dando a honra de estar conosco nesta noite, de exaltar o nome do Senhor. Tem alguém visitante aqui nesta noite? Tem o nosso irmão ali, que está conosco nesta noite, nos dando a honra. Muito obrigado, varão, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Com certeza, você vai buscar, o Senhor vai receber a sua bênção em nome de Jesus. Tem o nosso pastor David, que vai trazer a palavra nesta noite aqui, né? Deus possa lhe abençoar, pastor.
É um prazer. Levo o abraço da igreja, o nosso pastor Marcos, em nome de Jesus. O que nós vamos dizer para os irmãos que estão conosco nesta noite? Amém. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. As irmãs vão louvar? Não vai, né? Mas como as irmãs não podem ficar de fora, né? Eu queria dar uma oportunidade à irmã, se ela quiser dar um testemunho, ou trazer um versículo da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a irmã Deise. A irmã Deise é uma bênção. Representando aí as irmãs, né? Esse grupo de mulheres guerreiras. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Eu vou deixar um versículo bem conhecido para a igreja. O Salmo 23. Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Eu gostaria de deixar esse salmo tão conhecido de todos, mas algo que a gente precisa viver dentro de nós é o Salmo 23. Porque realmente ele é o pastor da igreja. E aqui nós somos ovelhas, amém? Nós somos ovelhas e ele é o pastor dos pastores. E ele tem cuidado de nós, irmãos. Eu não sei como você tem passado a semana, como você tem passado. Eu sei que tem sido um ano difícil para muitos, mas eu quero dizer para a igreja que o Senhor não deixará faltar nada. Aí você pode dizer, mas irmã, está faltando. Não é uma bolacha, não é uma fuba, não é uma conta que você não pagou hoje que Deus te abandonou. Porque Deus está conosco em todos os momentos. E muitas vezes a gente acha, irmãos, que porque não tem aquilo que nós queremos naquela hora, Deus abandonou as nossas vidas. Só que Deus não nos abandonou. A Bíblia diz, no mundo passais por aflições. Mas ele diz para a igreja, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra de Deus diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu passe por momentos terríveis, ainda que eu passe por momentos dolorosos, ainda que eu passe por momentos que eu deseje a própria morte, a palavra de Deus diz, tu estás comigo, amém? Você pode dizer nesta noite que Ele está com você, diga, Deus está comigo, Jeová chamar. Vamos dizer nesta noite, Jeová chamar, Deus presente está. E que nesta noite você possa sair daqui com essa frase, Jeová chamar, Deus está presente. Não importa a tribulação, não importa a escassez, não importa como está seu armário, não importa como está o seu exame que você foi ao médico, o Senhor está presente. E que nesta noite você possa sair daqui, Deus, ainda que o diabo tenha tentado me abater, ainda que as lutas tenham tentado desviar os meus olhos de ti, mas nesta noite o Senhor diz para mim e para você, eu sou o Deus que estou presente na sua vida. Então o que eu digo para você hoje, igreja, é que primeiro eu tiro para mim. Cante na sua casa.
Louve um hino de adoração. Quanto tempo faz que você cantou dentro de casa? Quanto tempo faz que você colocou aquela musiquinha, aquele celular, foi no YouTube e ouviu algum hino que agrada a Deus? Que você pegou a harpa e adorou a Deus? É noite da igreja cantar. Se levantar dentro de casa, não murmura, não reclama e comece a cantar. Porque aí o Senhor, que é o meu pastor e nada me faltará, Ele vai começar a reinar. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Amém. Neste momento vamos louvar o Senhor com nossos dívidos e ofertas para a obra do Senhor Jesus. Gostaria de chamar o nosso irmão Edilson e José para recolher os dívidos e ofertas. Nosso irmão Ricardo vai louvar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós escolhemos um louvor e passamos alguns louvores. Eu vou ter que ressaltar isso. Eu e o irmão Aquino escolhemos uma faixa de uns 5 louvores para essa oferta. Mas ao chegar no tempo, eu estou emocionado. Minha esposa sabe que eu choro com facilidade. Mas o Senhor falou comigo durante a semana sobre um determinado louvor. E eu disse: Senhor, eu não estou conseguindo pegar o tom, a nota. Então, como eu me sinto nessa igreja, em casa, vou pedir aos irmãos que ignore tom, ignore nota musical, que o irmão apenas escute a mensagem. Porque eu ouvi um testemunho de um irmão e aquilo me machucou quando ele falou comigo coisas que eu jamais pensei de ouvir de um crente. Mas o Senhor tem trabalhado na vida dele, e por isso eu queria trazer esse louvor como uma mensagem. Falei com o irmão Aquino até para a gente recitar o louvor. Tem lutado tanto contra o pecado, tem sido arrastado pelos vendavais, tão desanimado, coração cansado, mas quem o confessa já não pode voltar. Não há por que pensar em desistir. Não há por que parar de caminhar na luz. Vou te mostrar a solução. A força que precisas vem do céu. Clame um pouco mais. Aquele
esqueceu, está só te provando. Glorifique a Deus, o justo viverá da fé, e a fé fará o justo vencedor. Vencedor. Olha só. Saia deste pranto, cante um hino de louvor. Deus deseja te ouvir, dizer que Ele é grande. Acredite no poder que vem lá do alto. O nosso Deus é forte e vai te ajudar. Não há por que pensar em desistir. Não há por que parar de caminhar na luz. Vou te mostrar a solução. A força que precisa vem do céu. Clame um pouco mais. Aquele que te ama não te esqueceu, está só te provando. Glorifique a Deus, o justo viverá da fé, e a fé fará o justo vencedor. Vencedor. Eu quero te dizer, querido, que o teu clamor tem chegado ao céu, que a tua promessa ela vai se cumprir. Eu tenho convicção disso, porque o Senhor tem falado comigo. Ele disse a mim: Ricardo, eu vou fazer para ti. Espera. Como aquelas pessoas que a Bíblia fala, a mulher do fluxo de sangue que teve que esperar um tempo, o aleijado da escadaria que teve que esperar um tempo, o tempo do deserto. A tua bênção vai chegar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vencedor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda nesse período de louvor, eu gostaria de chamar uma irmã aqui, não sei se ela vai querer, mas ela gosta muito de louvar. Eu gostaria de convidá-la para cantar um hino para o Senhor. A esposa do irmão Leonardo. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Não ensaiei nada, tá? Vai ser sem acompanhamento mesmo. Onde está aquele brilho dos teus olhos? É para você, viu, Inácia? Seu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te atormentou, sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar.
Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do seu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele sai na frente, todo mal tem que cair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. A terra sem cultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Oh, oh, oh. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele sai na frente, todo mal tem que cair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. A terra sem cultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Ele está contigo. Ele está contigo, minha véia, te amo. Amém. Deus possa abençoar grandemente a nossa irmã, em nome de Jesus. Agora, irmão, chegou o melhor momento, o momento da palavra. Os irmãos fiquem atentos, porque Deus vai falar, Deus vai usar o seu servo. Aquilo não que nós precisamos, mas aquilo que Deus precisa falar conosco. Amém? Ficamos de pé. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Agora esta palavra você guarde. Essa palavra você medite na semana. Não só nesse momento, mas durante a semana. Fique mastigando essa palavra. Em nome de Jesus. Gosto de chamar o nosso pastor Marcos para orar pelo nosso pastor David. Amém, irmãos. Vamos orar pelo pastor. Ele hoje é um canal de Deus que trouxe essa mensagem para os nossos corações, irmão. Vamos estender assim as nossas mãos, rogando a Deus que o Senhor use nesta noite, né, para nos edificar espiritualmente. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós estamos aqui diante do Senhor. O Senhor é aquele que vai trazer uma palavra aos nossos corações. O Senhor tem autoridade nesse lugar. A tua palavra, Pai, é a maior autoridade. Usa o teu servo, Pai, nesta noite, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor tem algo muito especial para cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém, irmão. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes em estar aqui nesta noite? Eu ler o texto, eu quero agradecer pelo convite que me foi feito e também saudar o pastor Marcos pela confiança do seu púlpito e agradecer pelo convite que os homens da igreja me fizeram por meio do irmão Aquino, da irmã Elisama. Elisama não está, né? Parece que está trabalhando, Gabriel, é isso? Amém, chegou. Glória a Deus. Eu fico feliz pelo convite. Trago um abraço da igreja do Betel, ali de Muço Magro, né? Fico feliz também em ver o Flavinho ali, o Flávio lá atrás, que é conhecido meu desde a época de garoto aqui no Valentina. Que Deus abençoe. Fico feliz em vê-lo aqui na presença do Senhor. Viu? Trago um abraço da igreja do Betel de Muço Magro. Sou casado, tenho 3 filhos. Eles estão todos lá na igreja servindo. Tive que me ausentar. Fiquei no primeiro culto, vim para cá. E a missionária Michele ficou lá nos substituindo no segundo culto. Que Deus possa falar ao nosso coração
por meio da sua palavra nessa noite. É com tremor e temor que eu estou aqui, apenas colocando-me diante de Deus como um instrumento dele para abençoar a vida dos amados irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Não foi me passado nenhum tema, me disseram que eu podia ficar à vontade, então eu pedi a Deus uma direção concernente ao texto, e o Senhor me levou aqui para o profeta Ageu, capítulo 2. Você vai perceber que Ageu é um texto bem pequeno, faz parte da galeria dos profetas menores. É até um pouco difícil de encontrar aí no Antigo Testamento, porque é um livro bem curto, mas você vai encontrá-lo logo depois de Sofonias, tá bom? E antes de Zacarias, você chega em Ageu. Ageu 2. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler apenas um verso, mas eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. No decorrer da exposição, a gente vai citar os versículos posteriores. Versículo 10, Ageu 2, verso 10, diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Senhor, ainda na tua presença, em concordância com a oração do teu servo e da tua igreja, coloco-me submisso ao teu senhorio. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo a falar o coração da tua igreja. Aqui está o teu povo, ó Deus, a palavra é a tua palavra, e nós queremos, ó Deus, sair daqui não da mesma forma que chegamos, mas renovados, edificados, alcançados, ó Deus, confrontados, ó Deus, pela tua santa palavra. Que o Senhor alcance as nossas vidas poderosamente, que o Senhor tenha liberdade de agir neste lugar, conforme o teu querer e a tua vontade. Que não seja eu, mas que ao abrir e fechar da minha boca, o teu Espírito Santo fale ao coração do teu povo, em um nome de Jesus, amém, graças a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada aí no seu dispositivo eletrônico. Meus irmãos, como disse, o profeta Ageu faz parte aí da galeria dos profetas menores, e essa é uma profecia em que Deus utiliza-se do seu servo em uma época bem propícia ali da história do povo de Israel. O livro de Ageu traz uma profecia muito interessante para as nossas vidas, e podemos até dizer que o livro do profeta Ageu, ele pode ser dividido em três mensagens, e eu vou me reportar aqui à última mensagem que o profeta Ageu tem como incumbência da parte de Deus de ministrar ao povo dele. Porque num primeiro momento, depois você pode ler com calma na sua casa, você vai meditar durante a semana nesse texto, você vai perceber que o capítulo 1 inicia com o profeta Ageu sendo direcionado por Deus para chamar o povo de Deus para o trabalho. Deus chama, pastor, a igreja ao trabalho. Num segundo momento, Deus direciona o profeta e chama o povo de Deus a uma reflexão. No primeiro momento, Deus chama o povo de Deus a uma reflexão. No segundo momento, melhor dizendo, Deus chama o seu povo ao trabalho. E aqui, num terceiro momento, o que se vê, o que veremos é que Deus chama o seu povo à santidade. Por quê? Porque o povo de Deus estava num contexto, e vocês vão entender, de retorno à cidade de Jerusalém. Eles estavam saindo do cativeiro babilônico. Já haviam se passado 70 anos em que o povo estava cativo na Babilônia. E findo esse tempo, Deus ordena, direciona e conduz o seu povo de volta a Jerusalém, com um propósito especificamente. Que propósito? Ao colocarem os pés naquela terra que Deus havia dado a eles, eles não deveriam fazer outra coisa em primeiro lugar, senão reerguer o templo. O propósito do povo de Deus naquela época, naquele contexto, primeiramente, era de reerguer o templo. Depois a gente vê no livro de Neemias que o povo foi direcionado para reerguer os muros das cidades. A gente sabe que antigamente as cidades elas eram fortificadas. E num terceiro momento, óbvio, o povo poderia construir suas casas, colocar os seus interesses, construir, enfim, os seus projetos pessoais. Mas o que foi que aconteceu no livro do profeta Ageu? Foi o inverso.
O povo foi com a ciência de que deveria reconstruir o templo, havia recursos, havia respaldo político, havia um cenário todo favorável e Deus direcionando a causa, mas o povo apenas cavou os alicerces do templo. E o que se viu foi o povo colocando os recursos, o suor, o esforço na construção de casas. Depois você vai ler com capítulo 1, o texto vai dizer, Deus chamando o povo a uma reflexão, que o povo gasta muito dinheiro, constrói muitas casas, o texto vai dizer lá, casas luxuosas, enquanto o templo fica em ruínas. E aquilo desapontou a Deus, aquilo entristeceu o coração de Deus. Deus chama o povo à reflexão, chama o povo ao trabalho, o povo atende o chamado de Deus e novamente ingressa com o propósito de reconstruir o templo, e eles conseguem reconstruir o templo. E quando o templo está construído, aí sim Deus chama o povo à santidade. Ora, Deus deixou claro para a sua igreja, podemos assim dizer, que o que emperra, o que impede, o que impossibilita o crescimento da obra, o crescimento da maturidade espiritual da vida da igreja, do indivíduo cristão, o que impede, irmãos, os nossos projetos de andarem, não é a falta de recursos financeiros, não são os entraves políticos, mas o que impede, irmãos, qualquer igreja de avançar e qualquer cristão de crescer na vida é o pecado. O pecado é que impede, e Deus chama o seu povo à santidade. Deus não requer do seu povo rituais religiosos, Deus requer do seu povo santidade. Sabe por quê? Porque a obediência é melhor do que os sacrifícios. Ora, depois do povo cavar os alicerces, deixar para lá, abandonar a construção do templo, começar a construir suas casas, Deus falar com o povo e o povo voltar a construir o templo, passaram-se 2 meses e 3 dias da segunda mensagem do profeta Ageu, e aí a gente chega aqui no texto que a gente leu. E esse texto vai nos mostrar que Deus está direcionando o profeta Ageu para que ele pergunte, questione, consulte os sacerdotes acerca do ritual da contaminação e da purificação. Os sacerdotes, a gente sabe, naquela época, eles tinham a responsabilidade de ensinarem a lei. Eles ensinavam, eles interpretavam a lei para o povo. Eles eram os professores do povo em questões da lei mosaica. Os profetas, diferentemente, eles recebiam a revelação de Deus, enquanto os sacerdotes, eles mostravam a lei, interpretavam, ensinavam em particular a lei. E aí, nesse contexto, Deus faz o profeta Ageu fazer 2 perguntas intrigantes para os sacerdotes naquela época. Que perguntas foram essas? Acompanhe comigo, versículo 12, ele diz assim: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Aí o que foi que os sacerdotes responderam? Não, isso não ficará santificado. Qual é a implicação disso? Qual é o significado? O significado é claro. A santidade não pode ser transmitida de um objeto para o outro, nem de uma pessoa para outra. Ora, a santidade não se transfere, não há santidade por osmose. A suma do argumento é que aquilo que era cerimonialmente santo não podia, irmãos, santificar aquilo que estava impuro. Do mesmo modo, ele faz uma segunda pergunta, e ele diz: então perguntou Ageu no verso 13, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam aí na sua Bíblia no versículo 13, sim, ficará imunda. Ora, o que é que ele está querendo dizer? Que o contato com o cadáver ocasionava ali grave impureza, que só podia ser removida, queridos, depois de purificação com água, depois de 7 dias. Havia um processo para que a pessoa se tornasse pura novamente. E durante todo esse tempo, tudo quanto aquela pessoa impura tocasse, o objeto se tornava impuro. Para a gente entender, estamos passando por uma pandemia.
que ninguém aqui, em sã consciência, imaginou passar por um processo como esse. Nos adaptamos, essa que é a verdade, a muitas coisas. Esse, como dizem, o novo normal. Eu pergunto a você, eu não vou nem dizer acerca de coronavírus, mas uma gripe. Se alguém espirrar perto de você, a tendência é o quê? De você pegar a gripe também, sim ou não? Porque a gripe, ela se transmite. Ela se propaga. Ou seja, eu estou bem, você está bem, a imunidade lá em cima, mas se você tiver contato com alguém que está enfermo, o que é que acontece? Há uma grande probabilidade de você também se tornar enfermo. Mas o que é que o texto está querendo dizer? Que nós que estamos bem hoje aqui, graças a Deus, temos a possibilidade de transferir a nossa saúde para outra pessoa. Você consegue transferir a sua imunidade para o seu filho, para o seu marido, para alguém que está doente em casa com gripe? Não, a gente só dá remédio a ele, mas a nossa saúde a gente não tem como transferir para ela. Mas ela pode transferir a doença dela para a gente. Perceberam o que é que Deus está querendo dizer? Que santidade ela não se transmite, mas o pecado ele contagia. Meus irmãos, então o que ele está querendo dizer é que as coisas santas, elas não têm o poder de tornar puras coisas imundas. E já as coisas imundas têm o poder de contaminar aquilo que está puro, aquilo que está santo. Essa aplicação, ela é facilmente entendida quando a gente usa essa correlação com a questão da saúde. E isso também nos facilita o entendimento acerca da queda, do pecado. Quando Adão, lá no passado, pecou, e esse pecado, ele contaminou toda a raça humana, é o que o apóstolo Paulo fala na epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Todos estão nessa enfermidade chamada pecado. E essa realidade nos apresenta uma profunda aplicação. Está aí no versículo 14, acompanhe comigo. Ele diz, então prosseguiu Ageu. Assim é este povo, e assim está essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Por que é que Deus falou isso aqui? Deus está dizendo que o ajuntamento daquele povo naquela época, quando eles se reuniam para cultuar, naquele tempo que eles acabaram de reconstruir, não estava sendo aceito por Deus. É forte. O que Deus está dizendo é que tudo que o povo estava fazendo não estava valendo de nada. Deus está comparando o povo com uma pessoa imunda que havia tocado no cadáver. O que é que Deus está dizendo? É que o templo, daquela forma como estava, inacabado, era como um cadáver no meio da cidade, que estava contaminando toda a cidade. Você sabe muito bem, hoje nem tanto, mas as cidades pequenas, quando a gente viaja pelo interior, a gente logo vê uma igreja no centro da cidade. Antigamente também era assim, lá em Jerusalém, o templo ficava no centro da cidade. E a ideia era justamente essa, para demonstrar simbolicamente que Deus estava presente no meio do arraial. Só que esse templo inacabado, que simbolizava a presença de Deus, não estava agradando a Deus. E o que o povo estava ali procedendo, Deus não estava recebendo. Meus irmãos, o que é que isso tem a ver com a gente hoje? O que é que aquele povo no passado precisou discernir, entender o que a gente precisa entender hoje aqui? Primeira coisa, que a negligência na obra de Deus, ela acarreta em sérios prejuízos. Quando negligenciamos a obra, nós estamos acarretando sérios prejuízos para a nossa vida. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Versos 15 e 16, acompanhe comigo. Assim escreve o profeta Ageu. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente... Alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Ora, o que é que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui
é que a construção do templo havia ficado parada por 16 anos. O povo havia lançado os fundamentos, como eu disse, e começaram depois disso a priorizar os seus projetos pessoais, a construção das suas casas. E o povo começou a dar desculpas, a colocar obstáculos para a causa do templo estar inacabado. E aí, meus irmãos, o que é que acontece? Esse desprezo pela casa de Deus desencadeou desgosto de Deus, que se manifestou na subtração drástica nas colheitas. E o que se vê? Essa subtração atinge uma diminuição de 50% do trigo e de 60% do vinho. Ou seja, os campos foram afetados, as lavouras diminuíram as suas safras. Em virtude de quê? Em virtude do pecado do povo. É importante a gente ressaltar aqui que o povo havia retornado do cativeiro com a clara obrigação, podemos assim dizer, de reconstruir o templo. Está lá em Esdras, capítulo 1, verso 5. Eles fizeram promessas diante de Deus de que quando chegasse em Jerusalém, a primeira coisa que iriam fazer era construir o templo. Isso muito se assemelha a nós nos nossos dias. Quantos de nós, quando estamos enfermos, fazemos promessas diante do Senhor? Quando estamos necessitados, fazemos votos diante do Senhor. Deus abre portas que eu vou fazer isso, eu vou me tornar um dizimista fiel, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou voltar para o ministério de louvor, eu vou me enganjar na obra, eu vou evangelizar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando a bênção chega, a porta se abre, a cura acontece, parece que a gente esquece os votos que fizemos no passado. Foi assim que o povo estava, era assim que o povo estava. Então o pecado acarretava em drásticos prejuízos, um prejuízo drástico. Eles estavam tentando colher algo e não estava acontecendo. E você vai ver algo semelhante a isso nos versos anteriores, depois você lê na sua casa. Ora, o que é que precisa a gente entender mais, além disso? Que o pecado, ele atrai inevitavelmente a disciplina de Deus. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 17, a parte A, ele diz: eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Quem é que está dizendo isso aqui, igreja? É o próprio Deus. Veja, não é o pastor, não é o ageu, não é o líder, não é o político, não é ninguém que está falando. Quem está falando aqui é Deus. E ele está dizendo: eu vos feri com queimaduras, ferrugem e saraiva. E esses três elementos, esses três desastres naturais que atingem as lavouras, feriram não apenas as plantas, mas feriram os próprios seres humanos. O juízo não é sobre a natureza, o juízo é sobre o povo. E Deus se utiliza, se encarrega desses meios naturais, desses desastres até, dessas catástrofes até, para aplicar o seu juízo, a sua disciplina. Deus disciplina a quem Ele ama. Ora, se Ele é o Senhor da colheita, que manda chuva para que haja mantimento, esse mesmo Deus também retém a chuva quando Ele quer reter. O que é que a gente aprende aqui também? Estou correndo por conta do horário. A disciplina de Deus, ela sempre visa arrependimento daquele que está em falta. Então a disciplina de Deus, o tratamento de Deus não é para matar. Não é para acabar, porque Deus não tem prazer nisso. Mas a disciplina é para corrigir, a disciplina é para salvar, a disciplina é para restaurar. Veja o que é que diz na parte B agora do versículo 17. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Olha a ênfase. Ele disciplinou e ele diz: não houve entre vós quem voltasse para mim. Então o propósito da disciplina era que o povo voltasse para Deus. Mas o que é que está acontecendo aqui? O povo está com o coração duro. Mesmo sofrendo, mesmo no erro, sabendo que estão errados, mas o povo ainda não havia se voltado para Deus. O coração do povo ainda estava endurecido, como estava o coração de Faraó lá nas pragas do Egito. Meus irmãos, o desejo de Deus é que o povo se voltasse, mas Ele está dizendo que o povo ainda não havia se voltado para Ele. Nos nossos dias nós precisamos entender que não é diferente.
quando saímos da presença de Deus, quando nos distanciamos do centro da vontade de Deus, poderemos passar por momentos difíceis, poderemos ter a mão pesada de Deus sobre as nossas vidas. A mão de Deus também abençoa, mas ela, de igual modo, ela pode pesar sobre nós. A gente precisa atentar. Como um pai que vela, que cuida, que disciplina, que orienta os seus filhos, assim é o nosso Deus para conosco. Depois de Deus orientar o seu povo, o Senhor, nos versos 18 e 19, vai fazer promessas extraordinárias para a sua igreja. E a primeira promessa é de que a bênção ela é certa se o povo obedecer. Você crê nisso? A obediência ela traz bênção certa. Versículo 18. Olha o que é que diz a palavra. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Ora, até o versículo 17, o que se vê é o profeta olhando para trás. Até o versículo 17, o profeta está fazendo uma retrospectiva do passado, dizendo para o povo a maneira como eles estavam, o que eles estavam fazendo. Mas a partir de agora, no versículo 18 em diante, o Deus Todo-Poderoso faz o profeta fitar os seus olhos no futuro. Deus dirige o olhar do profeta para frente, para o futuro, dizendo ao profeta e ao povo que a partir daquele dia tudo será diferente. Meus irmãos, tudo será novo a partir de agora para aqueles que decidem obedecer ao Senhor. Você crê? Eu não sei como você chegou aqui esta noite, eu não sei quais são as lutas, as adversidades que você tem enfrentado nesses dias, mas eu quero lhe dizer, aquele que decide no seu coração obedecer à voz de Deus, a partir de agora, diz o Senhor, tudo será diferente. Sabe por quê? Porque, como sabemos, a desobediência passada havia trazido prejuízos e disciplina. Mas Deus está dizendo que a obediência no presente marcaria um novo tempo de bênçãos, de prosperidade e de vitória para o seu povo. Se o pecado traz derrota à igreja, a obediência é o caminho da bênção. A bênção de Deus ela é certa, Ele diz, desde este dia em diante eu vos abençoarei. A promessa de Deus é a partir do momento em que a gente se alinha à vontade dEle. Quanto mais a gente retarda, mais a gente deixa de ser abençoado, mais a gente retarda a bênção de Deus. Mas se você fitar os seus olhos no Senhor, autor e consumador da sua fé nesta noite, se os teus ouvidos estiverem inclinados para ouvir a voz do Senhor, se o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, e você está entendendo essa palavra, e no seu coração decidir, a partir de hoje eu vou obedecer, prepare-se, porque a bênção do Senhor recairá sobre a sua vida. O que Deus está querendo dizer aqui é que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. O que Deus está dizendo aqui é que os campos voltariam a produzir com abundância, que as lavouras voltariam a ficar pejadas de frutos, os celeiros voltariam a se encher e os lagares transbordariam de vinho. Queridos, não importa o que você tem feito, embora a gente saiba que é importante, vale a pena o esmero, a dedicação. Quantos de nós não empreendemos esforços, empreendemos recursos, empreendemos a nossa capacidade intelectual em um projeto, em uma reforma, na abertura de uma loja, de uma empresa, ou uma dedicação a um crescimento profissional, ou um aperfeiçoamento acadêmico. Tudo isso é válido, mas eu quero lhe dizer, meu amado, que embora
projetos muito bem elaborados, técnicas promocionais que tenhamos, enfim, recursos modernos, muito dinheiro. Eu quero lhe dizer que nada disso substitui a obediência que a igreja deve ter à palavra de Deus. Nada disso. Podemos ter, falando de igreja, a igreja mais operosa, mais rica, mais estruturada, mas isso não substitui um púlpito que arde na verdade do Evangelho. Em segundo lugar, Deus está dizendo que além da obediência ela trazer a bênção certa, a obediência ela traz a bênção imediata. Versículo 19 diz assim: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Olha o que é que ele diz agora. Mas desde este dia vos abençoarei. Desde este dia vos abençoarei. Ou seja, os celeiros estavam vazios, os campos estavam estéreis, mas agora Deus respondeu à obediência do seu povo com a promessa imediata da bênção. Ele diz: desde este dia vos abençoarei. A partir de hoje, igreja do Senhor, eu vos abençoarei. 11 de outubro, diz o Senhor, eu vos abençoarei a partir de hoje. Ageu está aqui pedindo que o povo confiasse em Deus com relação às suas promessas. Ele não falava aqui como um engenheiro agrônomo, como um técnico agrícola, não. Mas ele está falando como um profeta de Deus. Tratava-se aqui de um princípio de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Conforme está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos inverter a prioridade. O problema desse povo, em toda a leitura que você vai fazer no livro de Ageu, é essa: o povo inverteu a prioridade. Mas o princípio é esse: busca primeiro o reino, foca primeiro o reino, que o teu coração seja direcionado e queime de paixão pelo reino, pelo teu Senhor. As demais coisas o Senhor cuidará. Sabe por quê? Porque o dia da obediência é o dia da vitória. O dia da obediência é o fim do castigo. O que quebra a maldição não é um ritual místico, mas é a disposição em obedecer. Ele diz: desde este dia, é uma expressão técnica que se usa, irmãos, para juramentar algo naquele tempo. O que Deus está querendo dizer é que Ele próprio está juramentando a sua promessa, a sua palavra. Eu velo por cumprir o que eu prometo. O que é que isso vai acarretar para as nossas vidas? Isso vai apontar, vai acarretar, irmãos, em muitas coisas. Deus está aqui, depois de fazer o seu povo cair em si, de chamar o povo ao trabalho, chamando um povo a uma vida de piedade, a uma vida de santidade, a uma vida de devoção a Ele, a uma vida comprometida com Ele. Deus está aqui encorajando a sua igreja, e eu não tenho dúvida, irmãos, que não é diferente hoje aqui. Deus nos trouxe a este lugar para encorajar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o encorajamento de Deus é para o tempo presente, e também Deus vem falar ao meu e ao seu coração acerca de uma bendita esperança para o futuro. Deus está interessado na sua vida hoje aqui, mas também no teu futuro. E nessa noite tem encorajamento e tem esperança para a sua igreja. Os versos seguintes destacam para nós essa vida vitoriosa que Deus projeta para o seu povo. Verso 20, ele diz assim em diante: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, era o governador da época, tá? Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Esse texto que nós estamos lendo aqui, queridos, ele é muito semelhante ao do
evangelista Mateus, lá no capítulo 2, versos 20 ao 22. Esse texto aqui, ele aponta para a vinda do Messias, mostrando que a vinda do Messias ela é acompanhada de grandes desastres cósmicos. E aí, 4 fatos merecem destaque nesses versos para a gente hoje aqui. Primeiro deles, descanse seu coração, porque Deus conduz os destinos da história. Quantas pessoas nesta época de pandemia ficaram preocupadas, atribuladas, amedrontadas, acuadas? Quem sabe você ainda esteja assim, preocupado, ansioso. Mas eu quero lhe dizer, Deus está no controle da história. Você crê nisso? Você crê nisso? Então glorifica o nome do Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque o governo de Deus abrange todo o cosmo, abrange todo o universo. Ele faz abalar o céu e a terra. É o que está dizendo aí. As rédeas da história não estão nas mãos dos poderosos desse mundo. As rédeas da história, as rédeas da minha e da tua vida estão nas mãos dos Deus Todo-Poderoso que servimos. Sabe a segunda coisa que precisamos saber? É que além de Deus estar no controle da história, Deus torna nulos os maiores símbolos do poder humano. O que vemos aqui nesses versos é que o profeta Ageu está usando uma linguagem da época, óbvio. E na época, uma força bélica, uma nação, ela era conhecida, a sua força bélica ela era conhecida pela quantidade de carros e de cavalos que eles tinham. Quanto maior fosse a quantidade de carros, quanto maior fosse a quantidade de cavalos, mais poder tinha aquela nação, aquele exército. E Deus está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que Ele é o Deus que destrói o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros. O que é que Ele está querendo dizer para nós em pleno século 21? É que nenhuma força ou poder pode resistir ao braço do Deus Todo-Poderoso. Nenhum reino pode prevalecer contra o nosso Deus. Então não sei o que está amedrontando você. Eu não sei quais são os teus inimigos, mas eu sei de uma coisa: o Deus que você serve é maior do que todos eles. É maior do que todos eles. É maior do que todos eles. Deus está no controle. Deus destrona todos os poderosos, os que se acham, e Deus entrega aos homens, em terceiro lugar, a sua própria insanidade. Ageu está dizendo aqui que os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Esse episódio aqui faz lembrar algo que já havia acontecido na época de Gideão. Os homens, é isso que Deus está querendo dizer, na sua loucura se autodestruirão. Quantas aberrações, quantas coisas tristes, loucas estamos vendo nesses dias, sim ou não? O texto está dizendo, não se preocupe, porque os homens em sua própria loucura se autodestruirão. O que é que a gente aprende aqui? Que os reinos desse mundo passarão. O verso 22 também vai falar. Ora, vale a pena ressaltar isso, que Deus ele derruba não apenas os tronos, mas também os tronos dos reinos. Ele destrói a força dos reinos e das nações. Meus irmãos, a vitória que Deus profere para a sua igreja é uma vitória triunfante, porque é a vitória do reino de Cristo. Versículo 23, eu já estou finalizando, diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Escute, Deus te escolheu. Esse texto aqui, irmãos, está demonstrando para nós, repito, um encorajamento para o tempo presente. A igreja do Senhor Jesus, ela não deve ser uma igreja esmorecida, cabisbaixa, entristecida, acuada, amedrontada, engessada, apática, indiferente. Não! Nesta noite Deus me trouxe aqui para ministrar o seu coração.
Deus nos encoraja, porque Ele nos tem dado o espírito de ousadia, porque a sua palavra é viva e eficaz, e porque Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Não se sintam acuados frente às adversidades, aos obstáculos e às investidas do maligno. O Senhor é maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Portanto, igreja, avance, vá em frente. Deus encoraja vocês a irem fazerem cada vez mais para Ele. É isso que a gente vê aqui no livro do profeta Ageu. Esse pequeno texto é como um reservatório que transborda verdades e lições preciosas para a nossa vida. Eu finalizo com algumas implicações. Primeira, a pregação da palavra de Deus, ela é insubstituível. Se você pega todo o contexto, você percebe que Deus está interessado em que a igreja esteja erguida, para que ali, naquele lugar, o povo adorasse a Ele e que a palavra fosse proclamada. Nada substitui a pregação do Evangelho. O povo de Deus foi parar no cativeiro babilônico justamente porque negligenciaram, justamente porque não deram ouvidos à pregação dos profetas. Os que haviam voltado do cativeiro estavam novamente fazendo a mesma coisa, o mesmo erro. Estavam voltando e novamente abandonando a casa de Deus. Cada um estava correndo atrás de seus próprios interesses. E isso despertou novamente a apatia, a frieza, a indiferença. O que mantém o nosso coração aceso, o que mantém a nossa vida vibrante pelas coisas do reino, é a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho ele é pregado, a gente tem que sentir, a gente tem que perceber, é Deus falando conosco. Segunda coisa, a casa de Deus merece o melhor, pastor. O que a gente aprende aqui no livro de Ageu é que a casa de Deus, ou melhor, o lugar em que o povo de Deus se reúne, merece o melhor. O descaso com o templo foi o principal motivo que desencadeou todos esses grandes problemas que eles estavam enfrentando. A escassez, a carestia, a falta de recursos. Não foi outra coisa não, foi o descaso com a casa de Deus que ocasionou aqueles sérios problemas. Terceira coisa, assim como a casa de Deus merece o melhor, e aqui eu abro um parêntese, nunca deixe para dar o resto. Não dê o resto, não dê o que sobra. Do seu tempo, das suas habilidades, dos seus recursos, do seu talento, dê o seu melhor para Deus. Assim como a casa de Deus merece o melhor, a casa de Deus merece prioridade. O povo de Deus estava apático em relação às coisas de Deus e entusiasmado com relação às suas próprias obras. É porque eu não tive tempo, mas o capítulo 1 vai mostrar que o povo pegou as madeiras nobres que eram para o templo e começaram a investir nas suas próprias casas. Inverteram a lógica, as prioridades. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como já vimos e já sabemos. Nós não podemos tirar Deus do primeiro lugar das nossas vidas. O que é que a gente aprende aqui? É que a maior glória da casa de Deus é ser habitada pelo Senhor da glória. A gente vai ver aqui entre o capítulo 1 e o capítulo 2, a segunda mensagem, quando Deus chama o seu povo para o trabalho. Os velhos que haviam visto o templo de Salomão estavam chorando, lamentando, dizendo: meu Deus, esse templo vai ficar acanhado demais com relação ao templo de Salomão. Os novos que estavam chegando da Babilônia, que tinham cavado os alicerces, estavam com todo o gás, animados para ver o templo construído, estavam sendo desanimados pelos mais velhos. É o que o texto está dizendo aqui em Ageu.
Também não tive tempo de mostrar isso. O que é que acontece? Deus chama a atenção de todo mundo ali. E Deus deixa claro que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Eles estavam preocupados achando, olha, antigamente, antes do cativeiro, antes do templo ser destruído, Salomão fez um mega templo, tinha ouro, tinha utensílio, trazendo para os nossos dias, tinha instrumento do bom e do melhor, tinha tudo, tinha climatização, tinha isso, tinha aquilo outro. Mas esse aqui vai ficar pequenininho, um acanhado, banco de madeira, sei lá o quê, nem microfone, não tinha nada. Estou parafraseando, estou comparando. Era esse o sentimento das pessoas. Aí Deus disse, vocês estão enganados. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Porque a minha glória, ou a glória desse templo, melhor dizendo, não são os seus utensílios. A glória desse templo não são os seus equipamentos. A glória desse templo não é a cadeira, a climatização, o melhor som, isso ou aquilo outro. A glória do templo é a minha presença. Nós não podemos, irmãos, distorcer as coisas. Deus é o Senhor da igreja, Ele tem que estar presente em seus ajuntamentos aqui. Todas as vezes que vocês se reunirem, tenham isso em mente. Deus está presente e é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai operar, é Ele quem vai agir. A Ele todo louvor, a Ele toda a glória. Ele é o Senhor da sua vida e Ele enche esse lugar com a sua glória. Deus corrigiu isso na mente do povo. O povo estava vendo pau e pedra. Deus disse, não olhe para essas coisas. O templo pode ser o menor que for. O que vai fazer a diferença é a minha presença. Por fim, a história tem o seu grande final, o seu clímax, na pessoa sempre de Jesus Cristo. A história aponta para Ele, é sobre Ele. É como diz uma canção, é tudo para Ele, é sobre Ele, é Ele. A história, queridos irmãos, não caminha para um ocaso. A história não caminha para um caos. Talvez você durante esse tempo de pandemia ficou preocupado, achando que ia morrer, achando que isso e aquilo outro, que o mundo ia virar de cabeça para baixo, que as coisas iam fugir do controle, que tudo estava perdido. Escute, a história não caminha para o caos, a história caminha para um glorioso alvorecer. Vai chegar um dia em que o nosso Senhor vai vir buscar a sua igreja. Vai chegar um dia em que o nosso Senhor vai nos arrebatar. Vai chegar um dia em que a igreja do Senhor estará diante dele, adorando e bendizendo o nome dele por toda a eternidade. É sobre isso que o Senhor está falando nessa noite. Essa é a nossa esperança. Deus nos encoraja no tempo presente e nos dá uma esperança. E qual é a esperança? É que o que está por vir é melhor. O que nos aguarda é bem melhor. O que Jesus está preparando é bem melhor do que tudo isso aqui. Então descansa o seu coração, confie nele. A sua vida está sob o domínio, os cuidados, a proteção dele. Não tema, não tenha medo, não se entristeça. Confie no teu Senhor, porque o mais Ele fará. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, onde tivemos a oportunidade de ouvir a tua palavra, a exposição do texto, verso a verso. Como é preciosa a tua palavra e como ela fala com a gente. Primeiramente ela nos constrange, ela nos admoesta, ela nos confronta. Mas depois ela nos anima, nos encoraja, nos enche de esperança. Porque é assim o teu tratar, assim o teu direcionar, é assim o teu agir nas nossas vidas. Toma essa igreja nas tuas mãos.
Continua a falar, continua a vivificar cada vida, continua, Senhor, a fazer grande obra neste lugar. Sim, Senhor, continua a falar o coração do teu povo. Meu Deus, que o Senhor possa realizar os teus feitos de uma maneira extraordinária. Gera no nosso coração o desejo de engajamento, de envolvimento, de despertamento para com a tua obra. Gera em nós, Senhor, ó Deus, o senso de prioridade, de esmero, de dedicação, de consagração a ti. No nome de Jesus, leva-nos a uma vida de santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, diante dos desafios deste tempo moderno. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu pastor aqui, Senhor, a cumprirem com esmero e maestria o que tu queres para essa comunidade, para essa região. Abençoa os teus servos grandemente. Eu oro assim, Senhor, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, pastor. Amém, muito obrigado, pastor. Como Deus fala, né, irmão? A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça, né? O que o Espírito de Deus está falando, irmão. Deus fala de uma maneira, né, muito especial, para que nós possamos atentar para a sua palavra, né? Ele não quer sacrifício de ninguém, irmão. Ele quer só uma coisa, a obediência à sua palavra. Muitas vezes as pessoas têm colocado em primeiro lugar os seus projetos, né? Como bem foi ministrado, né? A sua formação, o seu curso, o seu diploma e assim por diante. E as coisas de Deus, fica lá. Se eu tiver tempo, né? Se eu tiver ali um espaçozinho, eu vou buscar o Senhor, eu vou me envolver. Se eu tiver, irmão, haverá um tempo e as portas vão fechar. A igreja vai subir. E a Bíblia diz que haverá muito choro e muito ranger de dente, irmão. Deus fala hoje para que nós possamos ouvir a palavra e possamos atentar para a palavra do Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a mim, Senhor. Muitas vezes o pastor, quando cobra, irmão, vem à casa do Senhor, estou sentindo a sua falta, né? Pastor, a gente não pode viver na igreja toda hora, não, mas seria bom que viesse à igreja todos os cultos, irmão. Seria bom vir à igreja todos os cultos para buscar a Deus, para estar presente na casa do Senhor, irmão. Veja o que o Senhor falou das bênçãos e das maldições, certo? Então a gente não pode inverter as prioridades, mas hoje tem se invertido as prioridades. Irmão, quantos crentes têm dito: pastor, não posso ir à igreja por causa do coronavírus, né? Mas muitas vezes essa hora está no shopping center passeando. Muitas vezes, irmão, vai para outros locais, mais para a casa do Senhor, para se envolver. Não pode, irmão, não pode. Mas nós vamos falar, irmão. Escute, ouça, ou não ouça, mas a gente vai falar. O Senhor diz: pregue no tempo e fora do tempo, irmão. Como o pastor bem falou, né, a palavra maravilhosa, né? Muitas vezes ele fala de evangelizar, irmão, não é uma opção. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente participa do culto, mas cadê as almas, irmão? Cadê as ovelhas? Cadê as almas? Porque a Bíblia diz que ganhar alma para Jesus, evangelizar, não é uma opção, é uma obrigação. E quando eu não faço isso, irmão, eu estou pecando, eu não estou cumprindo a palavra do Senhor. Mas eu estou na tua casa, Senhor. Mas não é só vir, é evangelizar, ganhar alma para Jesus. Onde, irmão, tem 100, é para ter 200. Porque cada um ganhando, irmão, eu não quero nem que você ganhe 10, 20. Mas se você ganhar um para Jesus, cada um ganhar um para Jesus, irmão, olha, não vai sobrar espaço, irmão. Mas muitas vezes o tempo vai passando, a gente vai se acomodando, né? Se acomodando, né? Pastor, eu fui para a igreja hoje, ó. Glória a Deus, meu irmão, ó, estou lá, marquei meu ponto. Para a semana, talvez, quando tiver a oportunidade, eu venho de novo, né? Irmão, Deus nos chama hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou
convidar a irmã Deise, que a irmã Deise vai passar bem rapidamente para os irmãos, né, a programação da igreja. E também vai falar um pouquinho sobre a programação da JNI também, né, Deise? Amém, irmão. A paz do Senhor mais uma vez. Terça-feira tem o culto de oração às 19h30. Quinta-feira tem a reunião dos departamentos, né, senhoras e senhores. Sábado tem o culto dos jovens, que começa às 18h30. Toda a igreja está convidada. Os jovens que não estão vindo, vocês fazem muita falta. Certo? Então eu peço a cada jovem, adolescente, os pais incentivem seus filhos, tá? Para estar aqui tem sido uma bênção, né, pastor? Tem sido uma bênção o culto dos jovens, irmãos. Domingo tem escola bíblica dominical e tem um aviso especial para domingo. Sabemos que segunda amanhã é dia das crianças, né? E sempre a nossa igreja faz um evento para as crianças, uma festividade. Então, a irmã Leoneide avisa que esse ano não haverá essa festividade. E todos sabem o porquê, devido à pandemia, né? A gente não pode convidar a comunidade a participar de uma festividade infantil, tá certo? Porém, na escola dominical pela manhã, haverá uma comemoração para as crianças da igreja. Ok, mães? Então, domingo pela manhã, na escola bíblica, haverá uma comemoração para as crianças da igreja. Tá certo? Eu gostaria de dar um aviso. À noite vai ter o culto de 7 horas, pela direção das senhoras. Tá bom? Eu gostaria de deixar um aviso sobre do luau que vai ter da JNI, dos jovens, né? Nós vamos fazer um luau no dia 24, certo? Que vai ser no quarto sábado. Esse luau, irmãos, tem uma van que vai nos levar. A vaga da van já está encerrada, ok? Já está encerrada. Então, você que quer ir, eu vou, vai ter uma van, então daquele dia eu vou estar lá. Só vai as pessoas que estão na lista, porque a van tem limites, né? Então, a gente não pode ultrapassar e levar pessoas além do que é para levar. Então, a vaga da van está encerrada. Tá certo? Mas eu gostaria de ir para o luau. Eu posso ir? Eu tenho um carro. Eu posso ir? Pode, meu amado. Você pode ir no seu carro. Porém, a gente pede para cada irmão que deseja ir participar do luau, que você passe o seu nome para mim ou para Ruth. Por quê? Para a gente ter uma noção de quantas pessoas vão. Quantas pessoas vão no seu carro? 2. Nós estamos pedindo para cada pessoa que vai no carro R$3. Para colaborar com o lanche, porque nós vamos ter um lanche. As pessoas que vão na van vai pagar R$15, que está pagando a van e o lanche. Então eu peço a você que tem desejo de participar desse luau, que você possa me dar seu nome, quantas pessoas vão, e que você possa dar essa contribuição até sábado. Ok, igreja? Avisando que nós não vamos levar crianças. Mas você quer ir com seu filhinho? Amém. A mãe que vai pode levar seu filho. Mas nós não vamos levar nenhuma criança se os pais não forem. Ok? Então eu peço a compreensão da amada igreja. É uma responsabilidade, mesmo sendo grandes, mas nós somos responsáveis pelos jovens e adolescentes. E os pais confiam que eles possam ir. Vocês não sabem, irmãos, o detalhe. Não se preocupe, tem que pedir permissão ao pai. Alguns adolescentes a gente tem que ser mais detalhista. Então, é uma responsabilidade andar com jovem e adolescente. Então, são grandes, mas é nossa responsabilidade cuidar deles. Então, eu peço aos pais que não mandem suas crianças. A criança que vai é porque o pai e a mãe vai. Tá bom assim? Então eu peço à igreja que... Outra coisa, um aviso muito importante. Você adulto que vai com sua criança, você vai participar da programação dos jovens lá na praia. Porque o que acontece? Muitas vezes vai, fica batendo papo e não participa. E esse ano nós vamos fazer diferente. O adulto que vai participar do culto. A criança que for com os pais
vai participar do culto. Depois vai ter um momento livre para brincar, para correr para cima lá na areia, mas na hora do culto nós queremos a atenção de todos que estarão nesse dia na praia. Amém? Que Deus abençoe a igreja. A igreja, Deus abençoe o pastor, que foi usado por Deus para trazer essa mensagem para cada um de nós, irmão. Então a gente tem que colocar essa palavra em prática, certo? Deus abençoe a todos. Eu também agradeço aqueles irmãos que colaboraram para a formação da cesta básica. Eu acho que nós entregamos, né? Vamos entregar o restante. Vamos fazer mais ou menos umas 6 cestas básicas, né, Tereza? 6 cestas básicas. Muitos irmãos às vezes esquecem de trazer, alguns irmãos esqueceram, então pedindo que aqueles irmãos que ainda não trouxeram, tragam, porque a gente vai ainda entregar para aquelas pessoas que ainda falta entregar a nossa cesta básica, irmão. Amém? Deus abençoe a todos, aos visitantes também, um abraço a todos, irmão. Vamos ficar em pé agora, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Foi bom estar com você, louvando ao Senhor, irmão. Foi bom estar aqui nesse lugar, louvando ao Senhor. Então, na semana, a programação da semana, irmão, você puder vir, venha para estar conosco, louvando esse Deus e agradecendo esse Deus por tudo que Ele tem nos feito, irmão. A palavra foi ministrada, coloque no coração, medite nela em casa também, porque Deus vai falar ainda mais uma vez em nome de Jesus, amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo grande privilégio, pela alegria de estar na tua casa, Senhor, poder compartilhar com os amados irmãos, poder nos alegrar com o Senhor, poder, Senhor Deus, receber a tua palavra, Senhor Deus, guardá-la no coração, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Deus abençoe a todos, fiquem em paz, você também na sua casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim,
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluia. Eu ia dizer,